pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Amém? Podemos ler juntos? Tem outra versão? Quem tem a mesma versão minha, lê comigo. Depois, quem tem outra versão, lê na sua versão com os outros, tá bem? Quem tem igual a minha, lê comigo agora. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Poucos têm essa versão. A outra versão? Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Amém. Amém. Quando eu soube desse tema, me veio logo à mente a questão da escala de valores. Escala de valores. O que é que você tem em primeiro lugar na sua vida? O que é mais importante para você? O que é que te ajuda a definir as decisões da tua vida, os pensamentos, os sentimentos, a razão, a ideia, o impulso, de onde vem? Escala de valores. Quando também nos reportamos à lei do Senhor, o maior mandamento, os irmãos podem citar o maior mandamento, primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e amá-lo de todo o coração, com toda a força e com todo o entendimento. Amém? Então, Deus, na escala de valores de qualquer pessoa, deve estar lá na ponta, em primeiro lugar. Somos orientados na Bíblia a buscar o reino de Deus e a justiça dele. Eu vou começar pelo final, pela justiça. Irmãos, pensar na justiça de Deus é de nos fazer tremer. Se alguém quer justiça de Deus, pode ficar preocupado. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós erramos muito. Mas a justiça de Deus já veio e já é feita não em nós, mas feita em Jesus Cristo. Toda a justiça de Deus foi feita em Jesus Cristo, porque se fosse em nós, não teríamos sobrevivido, nós não estaríamos aqui, nós não teríamos salvação, não teríamos como nos desvencilhar da condenação. Diz assim a palavra do Senhor: o salário do pecado é a morte. Pensa em justiça de Deus, o pecador pode pensar na morte. Mas quando os crentes, quando a igreja pensa na justiça de Deus, pensa exatamente no que Cristo fez em nosso lugar. Está certo? O povo deve procurar em primeiro lugar a justiça de Deus, porque a justiça de Deus já foi feita e já recaiu sobre Jesus. E se alguém tem dúvida, leia Isaías 53. Né? Ele morreu por nós. Se alguém tem dúvida ainda, vai lá no Novo Testamento, em Colossenses 2, e veja lá que Deus, em Jesus, rasgou a cédula que era contrária a nós. Né? A justiça está lá, na cédula de dívida que nós devíamos a Deus. Mas a justiça foi feita em Jesus e essa cédula foi rasgada. Então, pensar e querer a justiça de Deus em primeiro lugar é correto, está certo. Porque é pensar em primeiro lugar na salvação. Quando você vê o tema, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, pensa nisso. O homem, em primeiro lugar, tem que procurar a justiça de Deus através de Jesus, feita em Jesus,
que é a salvação. Então, em primeiro lugar, o homem precisa pensar na salvação. Tem pessoas por aí pensando em saúde em primeiro lugar. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Isso é famoso, essa frase. Tá, isso é verdade em relação aos homens, ao reino humano. É verdade. Se você tem um bom almoço, mas não tem saúde para poder almoçar, o bom almoço não vale nada. No reino dos homens, essa frase está certa. Mas no reino de Deus, não. No reino de Deus, primeiro, a salvação. Busca primeiro a justiça de Deus feita em Jesus. Busca primeiro a salvação. Não vai buscar outras coisas, meu irmão. Nenhuma outra coisa vai adiantar para você, vai servir para você no reino de Deus. Saúde é boa, todos nós trabalhamos por ela, mas em primeiro lugar a salvação. Porque mais cedo ou mais tarde, sua saúde vai, pela idade, sua saúde. Quando eu tinha 20 anos, eu subi uma escada assim e não ficava ofegante. Hoje, na metade, já fico. Um acidente, sua saúde. Outras pessoas buscam riquezas, em primeiro lugar. Estando doente, mas tendo dinheiro para ir ao médico, para comprar remédio, está tudo bem. Não está tudo bem, não. O teu dinheiro, ele tem valor para certas coisas. Tem determinado ponto na vida que o dinheiro não serve para absolutamente nada, a não ser atrair ladrões, a colocar diante de si herdeiros. Não é? Você tem muito dinheiro, tem muitos herdeiros. Então, não busquem nada, em primeiro lugar, a não ser a justiça de Deus, ou seja, a salvação. Não busca, em primeiro lugar, nada. Nós colocamos aqui a saúde, o dinheiro, e tem tantas outras coisas, bem-estar, alegria, fama. Nada disso interessa em primeiro lugar, não. Não. Em primeiro lugar, a salvação através de Jesus. Tão simples, tão claro. Mas é preciso buscar a justiça de Deus que foi feita em Jesus. Reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é nada deste mundo. O Senhor Jesus Cristo, lá em Lucas 13, ele coloca 2 vezes, aqui eu vou comparar o reino de Deus. Jesus. Eu vou assemelhar o reino de Deus a quê? Observa, o Senhor Jesus, a mente das mentes, a inteligência em pessoa, a lucidez, a mente que criou o universo, tentando comunicar a nós o que é o reino de Deus. Ele estava querendo trazer a nós o que é o reino de Deus. Ele trouxe a primeira ideia, foi de uma semente, a menor semente das hortaliças, que é da mostarda. Disse, olha, o que é que eu vou fazer para explicar para vocês o que é o reino de Deus? Ele estava com esse problema. Imagina eu hoje à noite. E ele comparou o reino de Deus a uma semente de mostarda, que é bem pequena, mas o homem põe na terra, planta adequadamente, e depois nasce a maior das hortaliças, que até as aves do céu encontram sombra e abrigo nas suas folhas. O reino de Deus é assim, começa diminuto, começa pequenininho, começa com a palavra, começa com algo, um testemunho tão simples, tão claro, e aquilo vai aumentando, aumentando, aumentando. E novamente, numa tentativa de explicar a nós o que é o reino de Deus, ele diz, como é que eu vou explicar para vocês o reino de Deus?
Ele diz, é como uma mulher que pega o fermento e distribui na massa, e daqui a pouco a massa está toda levedada, toda fermentada, e vai aumentar. O reino de Deus. O reino de Deus, obviamente, não é o reino do mundo. Isso significa que o reino do mundo é uma coisa, e o reino de Deus é outra coisa. Mas outra coisa, irmãos, em todos os sentidos que os irmãos pensarem. Não só em algumas coisas, em todos os sentidos que os irmãos pensarem, é o reino de Deus diferente do reino do mundo. O reino do mundo, ele baseia-se em riquezas. Se o palácio não é mais rico, se o governo não é mais rico, se a coisa pública não tem peso financeiro, não vai mandar em ninguém, não. Não vai liderar nada. O reino do mundo é baseado na força do homem, na inteligência, na graduação acadêmica. Em todos os sentidos que os irmãos pensarem em relação ao reino de Deus, é diferente do reino do mundo. Parece estar de ponta cabeça. O mundo direciona a sua vida para um lado, para baixo. O reino de Deus direciona a sua vida para cima. Em tudo o reino de Deus é diferente do mundo. É por isso que você tem que procurar primeiro o reino de Deus. O reino de Deus tem que ser procurado primeiro, inclusive, do que o alimento, do que as vestes, do que os remédios. O reino de Deus é superior a tudo quanto é humano, por isso que é o reino de Deus. Não é coisa daqui não, irmãos. Literalmente é coisa do outro mundo. É do outro mundo. É divino. Maravilhoso. Perfeito. Eterno. O reino da terra, temporal. Passageiro. O reino de Deus também é muito mais do que uma filosofia de vida. Alguém pode ser até tentado a pensar, o reino de Deus é uma maneira diferente de pensar na vida. Não, senhores. Não, senhores. O reino de Deus também aí é diferente de todo modo que alguém venha pensar na vida. O reino de Deus é diferente da filosofia humana, em todo e qualquer aspecto. Lembram da palavra do Senhor que diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. A filosofia do mundo não é seriamente, certamente, profundamente não é, definitivamente não é, eternamente não é a filosofia do mundo. A filosofia do mundo é diferente da filosofia de Deus. Nada que o homem venha pensar através da religião, da ciência, da lógica, da matemática, geografia, enfim, nada é e comunica o reino de Deus. Quem comunica o reino de Deus é o Espírito Santo de Deus na vida de cada um. Longe de tudo, toda e qualquer coisa, todo e qualquer pensamento humano. É o reino de Deus. É difícil, inatingível, humanamente falando, inatingível. Mas contamos com o auxílio do Espírito Santo. Só Ele leva o homem a entender e a procurar o reino de Deus. Quando alguém encontra, quando alguém entende o reino de Deus,
uma coisa acontece. O mundo, as riquezas do mundo, as ostentações do mundo, a fama, tudo que o mundo oferece se torna, segundo a linguagem do apóstolo Paulo, esterco. Nada mais tem valor. O homem que está em Cristo é nova criatura. Ele vai pensar com a mente de Deus. E nada aqui embaixo tem lógica. Nada aqui embaixo tem valor. Porque o reino de Deus foi alcançado. Irmãos, busquem o reino de Deus. Ele não vai decepcionar você. Busquem o reino de Deus. Em primeiro lugar, que é a comida, que é a bebida, que é a vestimenta, que é a saúde, que é algum destaque na sociedade, ou até mesmo na igreja, que o mundo religioso satisfaz a humanidade, não é? O reino de Deus é acima, inclusive, disso. O reino de Deus está acima de tudo isso. A pessoa verdadeiramente cristã, o cidadão do céu, ele não se atrapalha com as questões religiosas. Amém? Ele não se atrapalha com questão religiosa, porque a vida espiritual é acima disso. A religião ajuda, nos incentiva, mas não é o ponto. O ponto é Deus. Falando em reino de Deus, inevitavelmente, haveremos de pensar no culto. E Cristo, ele dá um toque especial no culto. Antes, os judeus não tinham isso. Antes, os judeus, o povo de Deus, né, separado para servirem a Deus, eles tinham a sua religião como algo externo, da pele, para as pessoas verem. E eles cuidavam da aparência, eles cuidavam de lavar as mãos, de fazerem tantas coisas em público. Jesus tomou uma providência, escute isso, uma das providências de Jesus, vou destacar apenas duas aqui hoje, foi internalizar o culto, a religião. Jesus fez isso, ele internalizou. O que os fariseus colocavam para fora, para a pele, Jesus disse, olha, isso é questão da alma. O que entra no homem não contamina o homem. O que contamina o homem é o que sai do coração do homem. Ele internalizou. Ah, vocês lavam o exterior do prato e do copo. Ah, vocês são sepulcros caiados, mas dentro tem podridão. Olha só, Cristo leva tudo para dentro, para a alma. Não é questão de cerimônia religiosa, de ajuntamentos feitos de hoje. Isso é muito bom, mas não é isso ainda. Muitas pessoas podem estar aqui hoje à noite, conosco, mas longe do reino de Deus. Longe, não alcançaram ainda o reino de Deus. O que é isso? Reino de Deus é algo da alma, é do interior, portanto, é comunhão com Deus. Comunhão com Deus. O reino de Deus é isso. Ele diz assim, é melhor obedecer do que sacrificar. Ora, quem obedece a Deus, entende as ordens de Deus, entende o que Ele está mandando fazer, tem comunhão com Ele, é flexível, é servo, alcançou o que Deus quer que ele faça. Então, é melhor obedecer a Deus do que sacrificar. E sacrificar, na linguagem do Antigo Testamento, trazendo para hoje, significa igual a culto. É melhor obedecer a Deus
eu poderia dizer hoje, pastor Marinho, do que estar aqui na igreja. Muitos me dirão naquele dia. São poucos não, pastor. Não são poucos. Infelizmente. Muitos, lá em Mateus 7, 22, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos milagres. E ouvirão de Jesus: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Então o reino de Deus não é apenas fazer determinadas coisas em nome de Jesus. Não é ter uma religião, é ter comunhão com Deus. É entender que o trabalho de Deus, na realidade, não somos nós que fazemos, é Ele que faz. Toda a glória, toda a honra, todo louvor a Deus. Observaram o que aquelas pessoas dizem no final, no dia do juízo? Lá em Mateus 7, 22, observaram? Muitos me dirão naquele dia: nós profetizamos, nós expulsamos demônios, nós fizemos milagres. Em teu nome, mas nós fizemos. Aí Jesus diz: eu não conheço vocês. Os meus servos não fazem isso. Os meus servos são usados por mim, para que eu, através dele, faça. É diferente, irmãos. Observa, o reino de Deus é diferente de uma religião. Não fique contente em ser batista, em fazer parte da melhor, da segunda melhor, da terceira, não sei, porque eu acho a minha igreja a melhor do mundo, mas essa aqui também é boa. Não fiquem contentes ou satisfeitos com isso. Busca comunhão com Deus. O Senhor Jesus Cristo, olhando esse tema, me lembra também a oração que Jesus nos ensinou. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. Ou seja, Cristo orou para que nós sejamos obedientes a Ele, assim como os anjos são. É isso que Ele quer. É isso que Ele quer de você. Ele quer de você que você alcance isso. Ser submisso a Ele. Porque a obediência nada mais é do que submissão. O reino de Deus é algo elevado. A segunda coisa que Jesus mexeu no culto, e pensando em reino de Deus, não tem como não pensar em culto, foi, além dele internalizar, e obviamente, de uma forma muito inevitável, ele individualizou o culto. Nós estamos reunidos aqui, é verdade. A Igreja Batista em Vila Souza está cultuando a Deus, é verdade. Mas o culto é público porque o é, primeiro, individualmente. A visão de culto é individual. Sempre foi assim, mas Cristo, Ele trouxe isso à tona. Observaram o culto de Abel e de Caim? Foram cultuar a Deus. O culto de um foi rejeitado e o do outro aceito. Os dois homens subiram ao templo para orar. A oração de um foi aceita e a do outro rejeitada. Culto é individual. Portanto, hoje à noite, pessoalmente, de pregador para ouvinte, para a igreja, qual o culto que você está oferecendo a Deus hoje? Não pensa no teu irmão, não pensa no pastor, na equipe de louvor, não pensa nisso, pensa no teu culto. O que é que você trouxe para Deus hoje? Isso é pessoal e é individual, interno, de você com Deus, tem nada a ver com os outros.
Inclusive a ceia lembra também a nós isso. Examine-se o homem. Isso mesmo. Mas nós temos mania de analisar o outro, né? Muitas vezes acontece isso conosco, somos tentados a isso. Está vendo o sermão de hoje? Se o irmão fulano estivesse aqui. Mas se a irmã fulana estivesse aqui hoje à noite, ela ia ouvir. Não. Foi você que precisava ouvir. Não é ele. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é indispensável. O reino de Deus é exigente. Não entra no reino de Deus pessoas que querem conciliar Jesus e Herodias, Jesus e os prazeres. Não entra no reino de Deus aqueles que querem viver uma vida dissoluta e viver uma vida dentro da igreja. O trigo, apesar de sobreviver com o joio, no final vai ser separado. Não vai entrar no reino de Deus. Absolutamente, não. De forma nenhuma, não. O reino de Deus é sério. O reino de Deus não brinca de igreja, não brinca de crente. Muitas pessoas olham para Deus, pensam em Deus, pensam no reino de Deus como uma coisa fraca, como uma coisa frouxa, por causa do amor, da benignidade, da misericórdia. Todos esses temas parece que dá ao reino de Deus uma fraqueza, que vai envolvendo tudo, absorvendo tudo, aceitando tudo. Não, senhores, isso é engano. O reino de Deus, pode até alguém pensar que é fraco, porque aceita as pessoas, toda e qualquer pessoa aceita, mas o pecado não. Eu queria ler alguns textos para encerrar. O reino de Deus é elevado e exigente. Deus não é um Deus fraco, inoperante, leviano, um Deus inconsequente. Não. Lembrem-se, Ele é um Deus justo, e a justiça dele recaiu sobre Jesus. E quem não está em Jesus, nessa justiça, não vai entrar no reino de Deus. E quem está em Jesus, está nessa justiça, justificado através de Jesus. Quem não está nisso, não entra no reino de Deus. E quem está nisso, não vai viver dissolutamente, jamais. E quem vive dissolutamente, de forma contumaz, está provando que não é do reino de Deus, que não faz parte de Jesus, está fora dele. 1 de Paulo aos Coríntios 6, 9 e 10 e também 15, 50. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Quer o reino de Deus, irmão? Foge de tudo isso aqui. Ame o reino de Deus mais do que todo e qualquer modo de viver na terra. 15:50. Isto vos afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. O reino de Deus é outra coisa, é outro nível. Pensem nas coisas que são de cima. Pensem nas coisas elevadas e não nas que são da terra. Busquem o reino de Deus. E termino lendo Filipenses 4:8. Coloquem essa palavra no coração. Saiam daqui hoje à noite dispostos a buscar o reino de Deus.
a pensar mais alto, a olhar toda e qualquer coisa humana como de só menos. Almejem o reino de Deus. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Que Deus nos abençoe e que possamos sempre estar com a cabeça nos céus. Amém.